Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos e nos entoai, aleluia. A Jesus, o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis,
Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. São Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 7. Ouvintes amados, em todo tempo, em qualquer época do ano, essa mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é própria, é oportuna para a sua igreja, para os seus filhos. Se nós falássemos e pensássemos nisto somente de ano em ano, quando comemoram a ressurreição de Jesus, logo após a sua paixão, não passaríamos daqueles religiosos tradicionais dos quais Satanás não importa. Isto é, não se incomoda com suas religiões, com suas tradições. Isto quer dizer que, se nós comemorarmos, lembrarmos, atinarmos para a ressurreição de Cristo só de ano em ano, então estamos provando que não somos nascidos de novo e que o efeito verdadeiro da ressurreição de Jesus Cristo não tem operado em nós. Então, surge-se a pergunta: Deus levantou Jesus dentre os mortos e o levantou somente para uma comemoração? Naquela manhã de ressurreição? É só um dia que devemos celebrar em todo o ano? Somos nós beneficiários de sua ressurreição ou não? Que significaria isto para mim? Que significaria isto para você? A ressurreição de Cristo. Sim, nós cremos por fé que Ele certamente ressuscitou dentre os mortos. Mas a essas alturas, cabe uma outra pergunta. O que vale isso para nós? Isso já sucedeu há quase 2000 anos. É muito importante. A sua ressurreição é a justificação da nossa fé, conforme já temos pregado. Existe um túmulo em Jerusalém, aberto, testificando que todos os túmulos daqueles que dormiram em Cristo ficarão abertos, isto é, vazios também. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, justifica a nossa fé, mas ela não teria nenhum efeito em nossa vida sem que Ele estivesse em nós, sem que aquela vida que se esvaiu lá no Calvário, foi derramada naquele sangue, esteja em nós. Ora, não passaremos de mortos em delitos e pecados, apenas conhecendo historicamente e intelectualmente falando a ressurreição de Cristo, mesmo comemorando-a de ano em ano, com toda a sinceridade, com toda a religiosidade, estaremos mortos nos delitos e pecados, e, portanto, a ressurreição de Jesus, assim, não terá nenhum significado para nós.
Houve um tempo quando a terra esteve em plena escuridão, em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia. Ela estava toda coberta de água e em escuridão total. Estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Deus teve uma razão para fazer isso, porquanto debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve neste mundo, qual foi? Foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro do amanhecer da criação sobre a terra, o sol saiu e banhou a terra com seus raios, secou as águas da terra e produziu a atmosfera sobre ela. E pela primeira vez, por meio de uma semente, haveria de trazer gozo e vida à terra. Essa foi uma hora grandiosa. A hora que Deus disse: haja luz. Porém, aquilo não foi nada em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição. Você deve ter a sua atenção completamente chamada nesse instante para isto. Aquilo foi grandioso. Aquilo foi uma hora grandiosa, quando Deus disse: haja luz. Mas aquilo não foi nada, absolutamente nada, em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição de Cristo. Ó mundo, pare nesse instante. Parem, cristãos. Irmãs, irmãos, moços, moças, crianças, detenham-se. Oxalá que o mundo pudesse parar nesse instante. Todo o trânsito de todas as metrópoles, de todas as grandes e pequenas cidades. O doutor, o grande homem, o cientista, o engenheiro, o médico, o advogado, o professor, a doméstica, o pedreiro, o carpinteiro, o lavrador, lá no campo o cavaleiro pudesse parar nesse instante e pensar nisto. Foi grandiosa aquela hora em que Deus disse: haja luz. Mas aquilo não foi nada em comparação com a saída do sol no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Esta vez o sol subindo ao alto, ele foi subindo ao alto, produzindo uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi uma saída de sol muito especial, pois com esta saída de sol chegou uma notícia muito mais importante que a que chegou a primeira vez ali no princípio. Esta saída de sol trouxe a notícia: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é vivificado dentre os mortos, assim como o prometeu.
Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Assim como um dia, antes do sol existir, trazer a sua luz sobre a terra, não podia haver vida, muito mais do que isso, sem a ressurreição do sol da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais poderia haver vida. Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra, porém vida mortal. Mas nesta ocasião, quando o sol saiu, o sol da justiça saiu, também houve então uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda a semente prometida por Deus, a qual por conhecimento prévio ele havia visto que estaria sobre a terra. Então a saída do primeiro sol, lá no Gênesis, trouxe vida mortal sobre a terra. Mas a saída do segundo sol trouxe vida eterna a toda a semente prometida por Deus. Isso deve fazer com que todo povo cristão pare um pouquinho e pense: ora, se ele ressuscitou para que eu tivesse vida eterna, por que posso eu estar vivendo como um desprivilegiado, sufocado pelas riquezas, correndo dia e noite, nervosa, nervoso, ambicioso, ambiciosa, ociosa? Jesus disse a Marta: Marta, Marta, estás muito ociosa para fazer um serviço para mim? Sim, amados, como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. Isso é uma semente a esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Naquela manhã da ressurreição, em alguma parte dessa terra, se encontravam nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. Ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela primeira, quando o sol saiu pela primeira vez. Quando o sol saiu pela primeira vez, lá no Gênesis, ele trouxe vida sobre todas as espécies de sementes. E cada árvore daria fruto segundo a sua espécie. E isso explica justamente, de uma maneira clara, por que existem tantos falsos obreiros, curando enfermos, expulsando demônios, sem se apartarem da iniquidade. Isso explica por que há tantas igrejas e tanta gente dizendo-se cristãos e dando frutos maus. Eles têm recebido o mesmo sol, na verdade. Eles têm recebido o mesmo Cristo. E eles chegam a pensar que todos são irmãos. Isso é correto, mas cada um está dando fruto segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Oh,
se essa verdade não faz com que nós dobremos as nossas cervizes duras, amoleçamos os nossos corações duros, o que mais poderia amolecer um coração depois de uma verdade desta? Quem poderia amolecer o coração de Faraó, mesmo vendo tanto poder com o profeta de Deus? Ninguém. Só o próprio Deus poderia fazer aquilo. Mas você para um instantinho e liga a saída do primeiro sol no Gênesis, sem o qual não haveria vida botânica. Mas esse mesmo sol é dado sobre maus e bons, e tanto o abrolho quanto a figueira produzem sob aquela mesma influência, sob aquela mesma vida que o sol lhes dá. O joio e o trigo recebem o mesmo sol, mas um é de uma natureza e o outro de outra natureza diferente. Por isso que precisamos que esse sol da justiça, a ressurreição de Jesus Cristo, aconteça em nossa vida individualmente, para que a nossa natureza terrena possa ser dominada pela natureza divina e assim darmos frutos do Espírito Santo. Fique sabendo que todos recebem bênçãos de Deus, vida do mesmo Deus. O joio sacode suas folhas juntamente com o trigo e dá glórias a Deus pela chuva e pelo sol. Mas um tem um destino e o outro tem outro destino muito diferente, oposto. Por quê? Um é uma semente e Jesus disse que é a semente da serpente. E o outro é a semente de Deus, que irá para o seu celeiro. Notem isto e guardem bem com atenção. Ambos receberam vida do mesmo sol. É o mesmo sol, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Está operando tudo em todos. Só Ele pode dar vida, só Ele pode curar, mas eles clamarão naquele dia: Senhor, nós fizemos maravilhas em Teu nome, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Mas Ele lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sim, Ele está falando a líderes. E Ele disse Ele próprio que um cego guiando outros, ambos cairão no buraco. Ó meu ouvinte, pense agora um pouquinho. Acima de tudo, esse sol tem raiado na minha vida? Acima de tudo, a ressurreição de Cristo tem me trazido vida? O Deus que você conhece foi derramado em Cristo. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. Porém, tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. A essas alturas só me interessa saber disto. E você só deve interessar também isto. Deus abençoe os meus ouvintes, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.